Boa tarde, galera. A gente está aqui direto do Doc Soul, um evento gigantesco, pensando mais no médico, na carreira médica. E temos alguns convidados muito especiais aqui na mesa hoje. Temos o Sami, nosso grande parceiro, que depois de uns anos separados, né, Sam, acho que 2 anos longe Verdade, de ficar atrás do microfone, voltamos hoje. é verdade. Temos aqui o Vendramin, vou deixar depois cada um se apresentar um pouquinho. E o nosso convidado de honra, Michael, que também vou deixar ele contar um pouquinho da história dele, se apresentar. Muitos de vocês já devem conhecer, mas para quem não conhece, vai ser uma grande surpresa hoje. Boa. Acho que o Michael pode começar, né, Michael? Você que é o. Bom, vamos lá então, né? Vamos começar. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, tá? O Ricardo me chama para gravar podcast com ele já tem uns 3 anos mais ou menos. Consegui enrolar bastante, agora não teve jeito. Deu Não, tempo mas- de eu parar de gravar, voltar a gravar e agora ele veio junto. É verdade. Exatamente, mas não foi por falta de querer, não. É mais questão de compromisso Correria. mesmo, vida corrida, né? Mas vamos lá, eu sou médico, sou especialista em clínica médica, nefrologia e medicina intensiva, sou mestre em ciências da saúde. Já trabalhei muito como médico, já fui coordenador de serviço, chefe de serviço e tudo mais. Hoje trabalho ainda, né, na assistência, mas hoje eu sou mais educador financeiro até do que médico. Eu criei uma empresa de educação em 2019. Essa empresa era uma empresa digital, todos os colaboradores trabalhavam em home office, né, era tudo online. E essa empresa foi crescendo bastante, acho que a gente pegou uma época muito boa ali e acabou que a gente fez um exit da empresa em 2022, fez um M&A, a AFIA comprou a gente. E aí a gente trabalha lá na AFIA, trabalha até hoje lá. E hoje, 3 anos depois aí de AFIA, terminou o período de earnout e tudo mais, eu estou me dedicando bastante à parte de educação financeira mesmo e um pouquinho ali na medicina para não perder mal. Legal, legal. Boa, boa. Sami, conta aí de você. Eu sou Sami, eu sou médico também, sou urologista de formação, atuo também no mercado financeiro já há 10 anos investindo, né, de skin in the game, e aí fui pegando gosto pelo mercado financeiro, pela bolsa, comecei a estudar muito, ler sobre isso, ouvir podcast, e aí, naturalmente, eu fui alocando cada vez mais energia no mercado e menos na parte assistencial, né? Apesar de gostar muito da medicina e continuar lá na linha de frente, operando SUS, hospital de trauma, que eu amo, não consigo largar, pretendo fazer isso pelo resto da minha vida, mas de fato o mercado financeiro ganhou meu coração ali. Fiz MBA em macroeconomia e gestão de portfólio e tirei a certificação de assessor de investimentos da Ancor, onde no início do ano eu fundei, junto com outros sócios, a Hedden Capital, que o Thiago vai até poder falar mais, que é um escritório de investimentos especializado em médicos pelo BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, né? Então, hoje, assim, muito como o Michael, não na categoria dele, né, na competência, eu sigo o trabalho dele, é fantástico. E eu vou usar e dizer aqui, o Ricardo, e não é porque ele está do meu lado, não, mas eu vou dizer que ele é o segundo maior médico influenciador de finanças do Brasil, porque o primeiro, acho que ele vai concordar comigo, é o Baster. Ah, não, com certeza, exatamente. Depois do Baster. Sem dúvida. Mas o Baster também tá, pô, quantos anos? 30 anos ali, né? Sei lá. Falando sobre isso. Fora da Mais, curva, mais de né? 20 anos já falando sobre isso, exato. E o Baster é um ex-médico também. Pois é, exatamente. E depois é o Michael, ele é um cara que, cara, faz um trabalho fantástico e eu tenho que tirar meu chapéu mesmo, porque ele inspira, ele ensina e ele molda a jornada do médico no mercado financeiro. Eu me inspiro muito no trabalho dele, eu sigo ele, não perco um story dele. Então, assim, é muito legal ver isso. E eu acabei também seguindo um pouco esse caminho e eu acho que é muito que a gente vai até trocar uma ideia hoje, né? Como é que o médico se insere nesse contexto? Ele forma, começa a ganhar dinheiro e aí ele não sabe o que fazer com o dinheiro, porque na faculdade a gente não aprende nada disso. Nada. Né? Nada. E aí a própria Hedden, ela veio muito com essa solução aí, né, Thiago? Sim, com certeza. Aí se apresenta Thiago, aí que eu se falei apresenta demais. pra gente. Pelo jeito eu sou o único que não é médico. Fez bem. Será? Minha formação, sou advogado por formação, né? Eu me apaixonei pelo mercado financeiro em 2009. 2009, logo pós-crise 2008, acho que nasceu muito assessor de investimentos nessa época, né? Conheço o Baster, já era velho nessa época, né? Um cara já influenciador, um dos primeiros, né? E eu atuei muito tempo como advisor, passei pela HSBC, né? Passei muito tempo pela XP também, tive já um outro escritório de investimentos voltado para o mercado de agronegócio, né? Onde a gente basicamente fazia rede agrícola, né? Então, me especializei nessa parte, fiz um MBA voltado para a economia do agronegócio também, né? E também
pós em mercado de capitais, né? Já a minha Ancord é um pouquinho antiga já, né? De 2010, basicamente. E sempre trabalhei muito na parte de estratégia de investimentos, né? E atualmente estou como comercial da Red, mas a gente puxa aquele lado da estratégia sempre, né? Para aproveitar. E é muito legal conhecer pessoas que nem o Michael, assim, que eu conheci o trabalho dele, achei muito interessante, que é um trabalho sério, um trabalho voltado pro nicho médico mesmo. E a gente sabe que, às vezes, o médico ele não tem tempo, né? São pessoas que têm um detalhe bem específico quando você vai falar com ele, porque tem que falar, agora eu não posso falar, tem que falar à noite, né? Poxa, às vezes tem um pouco de receio, ele é muito agressivo, ele é muito conservador, né? Então, acho que é muito nessa linha aí. E hoje estou aqui junto com o Sami aí, representando a Redding, né? Redding Capital, que hoje é um escritório voltado basicamente aí para o público médico. Deixa eu aproveitar então já... Boa, é isso que eu ia falar, tem que se apresentar também você, né? Então, sou o Ricardo, fui host no início do Roundcast com o Sami, convidou para um projeto. Hoje a gente está aqui, assumi a direção do Educadoc, que é um projeto que vem modificando aí a maneira que a medicina é praticada em todo o país. O Sami é um dos nossos mentores, inclusive. Uma plataforma 100% gratuita, você acessa lá, sempre vai ter um mentor disponível para tirar dúvida de eletro, raio-x, casos clínicos, enfim. Então hoje essa está sendo minha grande paixão, o meu grande projeto, 24 horas por dia conectado e fazendo isso acontecer, orquestrando, igual comentou o Caio recentemente. E voltamos agora para trás do microfone, é um prazer estar aqui com vocês. O Sam até brincava na época lá, paraquedista, eu não sei com quantos saltos. Quantos saltos aí? Tá no dei uma parada, agora não tá dando tempo. Eu parei naqueles 100 e poucos saltos e segue aí. Mas vou voltar. Boa. Tiago, deixa eu perguntar para você. Claro. Essa tua experiência que você teve com o agronegócio, com outras áreas, qual que é o paralelo com o médico? O que você está notando de mais diferente, mais interessante do que você fazia lá com quem entende dessa área de agronegócio, quem faz RED, enfim, eu acho que o médico, muitos deles nem sabem o que é isso. Como que está sendo esse paralelo aí? O público do agronegócio ele é um público bem específico, assim como o médico, né? Porque o cara do agronegócio, ele investe em 3 coisas. Ou ele investe em terra, ou ele investe em poupança, ou ele investe em mercado futuro. Então, são mercados bem diferentes, uns muito conservadores e um extremamente agressivo, né? E acho que fazendo um paralelo com o médico, você olha muito na questão do perfil. Então, existem médicos que são muito conservadores, às vezes por falta de conhecimento, um pouco de medo de ir um pouco mais além, né? E o médico que conhece já é muito agressivo, né? Ele quer já entrar em operações já alavancadas, quer fazer, né, operação ali em bolsa. Então, acho que isso daí é um fator que se assemelha muito. E também, né, tem a questão de que muitos médicos acabam sendo, ou têm família de fazendeiros também, né? Então, tem muitos casos assim que você une esses 2 mundos, porque ele vai ter interesse nesses dois assuntos, né? Na minha cabeça, Michael, o médico investia em apartamento na planta, consórcio e BMW, né? Eu, inclusive, fiz exatamente isso quando formei. Comprei imóvel na planta, comprei um Audi Zero, porque meu amigo comprou um Civic Zero, aí eu falei assim... Você é melhor, né? Pô, eu tinha um Honda City, Michael, e era seminovo e, cara, era ótimo. E, pô, ótimo, mas estudante de medicina, né? Aí ele comprou um Civic Zero. Aí eu falei assim, cara, pô, se ele comprou, eu também posso comprar, né? Aí eu fui na mesma concessionária e falei assim, eu quero igual dele. Teu xará, inclusive, Ricardo. Aí, igualzinho, do meu jeito que ele configurou. Aí deixei um sinal lá, aí eu saí e falei assim, pô, mas quanto é que vai dar essa prestação? Vai dar, sei lá, 1.500 na época, né? Aí eu pensei assim, pô, mas hoje eu tô ganhando dinheiro e tal, dando plantão pra caramba e tal. Deixa eu ir ali na BMW, na Audi, na Mercedes. Aí, quanto é que vai dar a prestação? Porque o médico, ele calcula assim, né? Em plantão, né? Um plantãozinho. Quantos plantões são? Eu falei, pô, 2 plantõezinhos por mês? Tá sussa. Aí comprei um Audi Zero, né? E aí, na época, eu queria sempre começar a investir, e aí eu comprei um imóvel na planta, achando que era a melhor forma de investir, porque pro brasileiro é isso, Exato, né? Exato. Não, e quando eu falo essas coisas lá no meu perfil, né, que você vai me ver tirando sarro desse tipo de coisa, não tirei da minha cabeça. Exatamente isso. Os médicos fazem isso. Então, cara, é tudo baseado em fatos reais, né? Então, quando eu falo, pô, negócio de consórcio mesmo, nossa, os caras se metem em cada furada e não sei o quê. E aí eles acham que tem mágica, que, outro dia mesmo uma me mandou lá uma planilha que a pessoa mandou para ela, olha, eu vou comprar um carro aqui de 100 mil,
Ele me falou que se eu fizer por consórcio eu vou economizar 60 mil. Eu falei, mas pelo amor de Deus, cara, não existe essa mágica, né? Então, e é muito engraçado porque o médico, ele, cara, manja de muita coisa, muitas coisas difíceis e tal, e complexas, e parece que ele trava com umas coisas meio básicas. E foi muito do que eu vivi lá atrás. Por quê? Porque eu falava, poxa, eu sei ganhar dinheiro, eu sei tratar um monte de doença rara, eu sou nefrologista, cara, que é uma especialidade super complexa. Sim. Eu falei, pô, não é possível que eu não consiga investir meu dinheiro. E aí foi muito do que eu pensei, não, eu vou me dedicar a isso, pelo menos um tempo ali, para poder aprender. A minha primeira, talvez assim, a primeiro contato que eu tive com investimentos, com finanças e tudo mais, foi na época da residência. Eu estava no meu R1 ali de clínica médica, lascadaço, tá? Eu pagava 2 pensões alimentícias já, era o único provedor da casa. Dormia mais fora de casa do que em casa, dando plantão. E aí um dia eu tô passando lá na frente de uma livraria, eu olho um livro do Gustavo Cerbasi, que chama Dinheiro, o segredo de quem tem. Eu falei, pô, como eu não tenho, eu quero aprender o segredo. E aí foi quando eu comecei a ler sobre juros compostos e tudo mais. Bom, o Cerbasi depois virou meu amigo pessoal, né? Hoje a gente troca muita ideia, viajamos juntos já. Mas foi o primeiro contato que eu tive. Só que aí, cara, quando eu terminei a residência, principalmente, eu comecei a ganhar muito mais do que eu estava imaginando. A minha curva ali de ganhos, ela começou a ser mais rápida. Quando eu saí da residência, eu já fui enfrentar um desafio que era montar um serviço de hemodiálise de agudos numa UTI. Isso eu falo muito pro pessoal, assim, o pessoal às vezes fica muito acomodado esperando as coisas caírem do céu. Não cai do céu. Então você tem que ir lá e meter a cara e fazer as coisas. Perfeito. Me dei bem porque sempre tive essa proatividade. E aí eu comecei a ganhar mais do que eu imaginava que ia ganhar, só que, cara, veio aquele negócio, passei tanto perrengue na residência, deixa eu aproveitar agora. E ali foi um período que eu fui bem dublê de rico mesmo, trocava de carro a cada 6 meses, loucura, e BMW, não sei o quê. Porém, eu era um dublê de rico consciente, eu comprava à vista, BMW, nunca parcelei. Só que aí chegou um momento da minha vida que aquilo foi uma dor para mim, porque eu comecei a ver médicos mais velhos, trabalhando de plantão, mal-humorado, lascado, reclamando que o hospital atrasou um mês e entrar no cheque especial. Eu falei, cara, esse sou eu no futuro. E aí eu falei, não, eu não quero essa vida para mim. E ali foi onde eu falei assim, não, cara, eu preciso agora colocar em prática aquilo que eu já vinha estudando, e aí realmente aprofundei mais, né, na questão de mercado. E o resto é história, né? Então, pô, foi muito bom. Quando eu comecei a ver que aquilo tinha resultado, foi quando eu falei, poxa, eu consigo ensinar isso para mais médicos. Porque às vezes eu olhava, pô, na época era fórum de discussão, não tinha esse tanto de coisa que tem hoje, né? E eu olhava um monte de termo esquisito, parecia que os caras queriam te afastar daquilo ali, né? Sim. E eu falei assim, cara, eu consigo explicar isso de forma mais simples. E aí foi quando surgiu, o projeto Finanças Dominadas, o curso e tudo mais, e que a gente criou a empresa de educação. Mas foi, cara, hoje é uma paixão para mim. Hoje, assim, é uma coisa que eu mais gosto de fazer, é ensinar. Sempre gostei. Fui professor da Universidade de Medicina durante vários anos. Hoje eu gosto de ensinar finanças pro pessoal. E você foi autodidata? Autodidata. E o papel do assessor? O que você acha hoje, com a rotina médica, todo mundo se enfiando em um monte de plantão, sem tempo, não querendo estudar tanto talvez, ou buscando as informações de maneira rápida ali na IA, no Google, de qualquer maneira. O papel do assessor, o que você acha que ele faz, o que ele pode fazer de bom para o médico hoje? Cara, Para os dois a pergunta. Eu vou puxar um pouquinho aqui, e aí depois eu quero ouvir o que o Thiago também tem para falar, né? Até porque ele é assessor há muito mais tempo, enquanto, sei lá, a gente estava no início da faculdade, ele já era assessor de investimentos, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque o assessor ele pode ser um grande vilão. E aí não é um vilão que é o inimigo do cliente, mas existe uma questão que reina aí, que é o conflito de interesse, né? Hoje, ainda mais assim no modelo mais antigo, aí eu até pedi para o Thiago explicar um pouquinho melhor, a maioria dos assessores hoje ele é remunerado pelo investimento ou pelo serviço lá que ele está indicando. Então, por exemplo, se ele indicar um tesouro direto, que eu acho um baita investimento, eu acho que todo brasileiro deveria ter tesouro direto, seja IPCA+, Tesouro Selic na carteira, o assessor não recebe nada de comissionamento, né? E enquanto ele indica produtos mais sofisticados, para não usar um termo muito chulo, né? Ele pode ganhar uma remuneração muito alta, às vezes até 5%, né, de comissão do que o cliente está investindo. Então rola um conflito de interesse. É muito importante que ele esteja alinhado com o cliente dele, assim como o médico também, né? Você imagina o seguinte, o médico, se ele for remunerado pelo remédio que ele está prescrevendo, ia gerar um conflito de interesse. Com certeza. A gente sabe que na medicina também rolam alguns conflitos desses, né? Mas é preciso ter cuidado. E aí, assim, eu não estou falando que assim, a Reden ela é diferente, não, mas a gente veio bem com essa cabeça de, olha,
visão de longo prazo, construção de patrimônio e servir ao médico, principalmente que não entende disso aqui, para que ele construa no longo prazo. Então, assim, eu como assessor hoje, eu sou médico, eu atuo ainda, e eu sou assessor também. Daí, se eu tivesse muito focado em ganhar a minha renda através da assessoria, talvez eu tivesse desalinhado com o cliente. O grande desafio aí é você pensar a longo prazo, porque pensa o seguinte, se eu tiver 100 médicos que não tem nada hoje, estão começando do zero, e eu consigo ajudar ele a enriquecer, indicando, inclusive, tesouro direto, que eu não ganho nada com isso, dentre outros ativos que sejam alinhados com o perfil de risco do cliente, daqui a 10 anos, quantos milhões esse cara não vai ter? E aí eu atendo 100 médicos, 200, 500 mil, aí que está o grande valor do negócio, sabe? Mas eu entendo que é um modelo que tem que ter cuidado. Mas eu acho super importante, por isso até que eu estou falando, que o médico saiba desse conflito, para que ele saiba aonde ele vai delegar. E outra coisa importante, você como médico ou como qualquer profissão, você tem que entender do que você está fazendo. Você não pode delegar, terceirizar aquela decisão para uma outra pessoa do que ele vai fazer com seus investimentos. Seja um assessor, um consultor, que é um outro modelo, o gerente do banco, dica do amigo, do tio, do pai. Não adianta. Você começa a ganhar dinheiro, você tem que entender o mínimo para saber o que estão te sugerindo, orientando ou te recomendando ali, né? Eu acho que isso, inclusive, é o cenário ideal para o assessor que quer fazer isso alinhado com o cliente. Porque se o cara tem conhecimento, facilita muito o trabalho do assessor. Porque aí é o que eu falo também, cara, você, com certeza você pode e deve ter ajuda profissional. Você não precisa, assim, em todas as áreas da sua vida, você resolver tudo sozinho, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, não vou trocar o telhado da minha casa, não vou fazer isso. E nos investimentos é igual. Agora, a questão é que eu sempre falo, aprenda a delegar de forma consciente, saiba o que você está fazendo. Cara, só você sabe o quanto custa para você ganhar aquele dinheiro. O suor que foi, você virou plantão, você deixou sua família de lado. Então, você simplesmente jogar o dinheiro e não saber o que está acontecendo, eu acho muito ruim. Então, pelo menos tenha um conhecimento básico para que você consiga, até para discutir com o seu assessor o que você acha que é melhor para você. Eu acho que a discussão vai ser muito mais frutífera, acho que o resultado vai ser muito melhor, porque aí o cliente sabe. E o que eu vejo? Eu vejo assim, às vezes, cara, deixei lá, colocou um fundo aqui, esse fundo teve uma queda, mas, cara, de repente, esse é um fundo excelente e esse é um momento de mercado, porque aquela queda é natural e, pô, faz sentido até você aumentar a sua posição ali. O que o cara olha? Eu coloquei aqui para ganhar dinheiro, eu tô perdendo dinheiro, tira esse troço para mim. Aí eu obrigo o gestor do fundo a mexer naquele tempo, que é o pior momento, vender ativo e tudo mais. Por isso que eu sempre falo pro pessoal, cara, tenha ajuda, mas não delegue 100%, só você sabe o quanto custou seu dinheiro. É isso aí. Muito bom ouvir isso, porque assim, surgiram várias coisas para se falar, que eu vejo que o mercado brasileiro ele vem criando uma consciência muito grande. Então, assim, a gente começou lá atrás, há 20 anos atrás, só os bancões que dominavam, né? Então, você tinha taxas super altas, às vezes a taxa que eu pagava era maior do que eu ganhava, né? Então, existiu aí uma evolução. Hoje a gente criou uma evolução daí da questão da comissão por aplicação, né? E hoje a gente tem o fee-based, né? Que já digamos assim, ele mitiga o conflito de interesse e hoje é usado basicamente no mundo inteiro. Exato. Né? É o que mitiga o conflito de interesse. E o que eu vou fazer? Eu vou sempre buscar a melhor aplicação, a melhor taxa, né? Seja no tesouro. Eu vou pensar no que o cliente quer. Então esse hoje é o melhor formato, digamos assim. Mas existem, por exemplo, clientes que às vezes o cliente nem mexe na carteira. Ele deixa a carteira dele andar. Talvez nesse caso não faça tanto sentido o fee-based, então tem que botar na ponta do lápis ali para ele entender, né? E um detalhe assim que eu percebo, é interessante falar com 3 médicos, porque assim, eu já atendi alguns médicos no passado e muitas vezes por falta de tempo, você vai fazer uma alocação para ele, o que você quer fazer? O que você acha melhor? Faz aí para mim e eu aprovo aqui. Isso é a pior coisa que existe. Exato. Porque daí toda a responsabilidade tem em cima do jogando nas suas costas, né? Exato. Então, assim, saber, assim como, por exemplo, você é nefro, né? O nefro, por mais que você tenha especialidade, você sabe do geral. Então, é interessante que pelo menos a base ali, o médico tenha esse conhecimento para que ele saiba o que ele está fazendo. E o assessor que atende ele tem que ser um assessor assim que demonstre conhecimento e pense no cliente, né? Porque a gente sabe assim, teve uma explosão de assessores de investimento de 2018 para cá, né? E muitos deles, inclusive, não souberam lidar quando teve problema no Covid, né? A gente sabe que é mais velho do mercado entende um pouco esse formato. E é nesse momento que você tem que pegar na mão do cara e falar assim, ó, tô aqui com você, vou te ajudar,
não faça besteira agora, não saia de posições, porque talvez isso aqui vai recuperar, né? Acho que esse é um momento bem importante. Vocês já passaram por isso? Confiar ali no assessor e fazer um investimento errado? Cara, graças a Deus, quando eu comecei eu já estudava, então não cheguei. Inclusive eu tive uma experiência, por isso que eu falo assim, tem excelentes profissionais, eu tenho uma assessora, cara, que ela é excelente, eu recomendo, inclusive para as pessoas e tudo mais, só que ela sabe o meu modelo. A primeira vez que a gente conversou durante 1 hora e ela entendeu, ele cuida da carteira dele. Então assim, eu vou ajudar em algumas coisas, eu vou, né, orientar, mas sim, o Michael faz a alocação dele. Então, beleza. Ela até brinca que uma vez eram para oferecer algum produto para os clientes, aí o pessoal da mesa falou, não, para o Michael não. Não oferece, nem oferece. Ela me conhece. Mas assim, a primeira experiência que eu tive com assessoria, que foi, de novo, eu já fazia tudo sozinho, e aí o pessoal pediu para eu migrar minha carteira para outra corretora. E aí eu, na época, negociei, falei, não, por que eu vou migrar para você? Aí me deram vantagem, corretagem mais barata, não sei o que e tal. Migrei. Cara, o primeiro e-mail que eu recebi da minha assessora era assim, pedindo para eu me desfazer de todo o meu tesouro IPCA, bem numa época em que estava indicando a curva de juros para baixo. Então, para quem entende isso, sabe que, eu estava prestes a ganhar muito dinheiro com aquilo. Então, ela falou para mim que era para eu vender toda a minha posição de tesouro IPCA. E ela me deu, assim, mandou trocentos tipos de fundo e CDB esquisito lá e tal. E aí olhou minha carteira de ações e falou, não, essa não tem que mexer, o resultado tá bom. Tarará. Mas, cara, de cara, assim, essa alocação que eu tinha. E eu lembro que na época, assim, eu sou um cara meio... Quando é para discutir, eu gosto. Né? Eu mandei um e-mail de 2 páginas para ela explicando que não fazia sentido. E beleza, e ela me deixou quieto. Cara, e depois, eu lembro que eu ganhei, na época, em torno de uns 200 mil reais na marcação a mercado com esse título. Cara, se eu tivesse seguido essa primeira orientação, eu tinha deixado de ganhar 200 pau. O preju. Então, exato. Então, veja, aí que é interessante. Poxa, e de novo, cara, foi uma profissional que não se alinhou aos melhores interesses do cliente. Ela quis, cara, deixa eu pegar toda essa grana que tem no tesouro e alocar nas coisas que vão me dar comissão. Obviamente, é uma exceção e tudo mais. Mas, cara, se você não tem esse conhecimento básico, você cai numa dessa e você, às vezes, perde um dinheiro que você nem imagina. E talvez, se a pessoa fizesse isso e não acompanhasse, ela nem ia saber que ela deixou de ganhar 200 mil. É verdade. Ela ia falar, não, beleza, eu fiz aqui o que o assessor mandou e tudo bem. Por isso que eu falo, a educação financeira ajuda o cliente e ajuda o assessor também. Tinha que entrar na grade da faculdade, né? Eu acho que sim, cara. Eu acho que Sami, já errou alguma dessas? Cara, já no início, eu acho que assim, por um certo lado foi bom, porque tem o custo do aprendizado, né? E isso eu acho que é uma coisa legal, assim, você só vai aprender de verdade, não vai aprender lendo. Exato. Nem no simulador, você vai aprender skin in the game. Quando você perde lá R$1.000 num investimento errado que você faz, porque você não estudou direito, ou porque seguiu diquinha. Cara, quantas ações eu comprei por causa de diquinha na época? Nossa senhora. Nossa IRBR. E aí, você perde. Aí quando você perde, você sente assim, caraca, por que eu fiz isso, cara? Qual é o fundamento que eu estava seguindo? Isso não fazia sentido para mim, né? Aí você vai atrás e aprende, para não repetir o mesmo erro. Então, acho que no final das contas é isso. Só que hoje você poder contar com uma estrutura, seja na parte de educação, que eu acho que é essencial. Tem vários livros, podcasts, a gente mesmo fala de educação financeira. Pô, cara, o curso do Michael para médico, eu acho que todo médico deveria fazer. Né? O Finanças Dominadas. Modéstia à parte é muito bom. Tá? Pô, é verdade. Modéstia à parte, não querendo puxar a sardinha, mas assim, o pessoal, inclusive, às vezes faz outros cursos. Por quê? Eu, na época, estudei autodidata e livre, não sei o que, e fórum. Quando surgiram os primeiros cursos, eu fiz todos os cursos que surgiram de investimento. E, cara, eu olhava, às vezes era aquela aula assim de 50 minutos para te explicar um conceito que você conseguia passar em 10. Sim. Eu falava, cara, porque eu sou um fanático por isso, eu tô aqui assistindo de madrugada e virando. Cara, o médico não tem tempo para isso. Ele precisa de algo mais direto ao ponto, com uma linguagem que ele entenda melhor. E foi daí que surgiu a minha ideia. Na época eu até conversei com o Serbasi, de fazer, cara, vamos fazer alguma coisa em conjunto e tal. Daí ele falou, poxa, ele estava lá, né, no curso dele e tal. Eu falei, não sei se o cliente vai curtir esse esquema. Eu falei, cara, então eu vou fazer aqui. E aí, fiz e deu muito bom. E o pessoal às vezes fala, cara, fiz outros cursos, eram excelentes também, tudo. Mas, cara, nada se compara ao finanças. Por quê? Porque a linguagem, os exemplos que você usa, é muito do que eu vivo. Então, eu consigo aprender ali, eu consigo colocar em prática. Então, isso é bem interessante. E, de novo, assim, hoje, cara, eu não ganho nada em vender o finanças. Eu vendi minha empresa, entendeu? Então, assim, tá fazendo propaganda para... Tanto faz. Se o Finanças vender um monte ou vender pouco, eu não ganho nada com isso hoje. O Finanças Dominadas da AFIA. Mas eu realmente, assim, recomendo porque, cara, eu criei isso com muito carinho. Isso foi evoluindo durante o tempo e é um curso, assim, bem legal, bem bacana e funciona. As pessoas aprendem lá dentro. Boa. Eu posso fazer uma pergunta aqui, Ricardo, se me permite?
Que aí vamos pensar no médico mesmo que está formando ou que está no início da carreira dele. Ele sabe que investir é importante, mas ele não sabe como começar. Por onde você acha, Mike? Como é que ele faz para começar a investir? Vamos lá, eu acho que assim, hoje em dia, conhecimento está na internet. Então, cara, se o cara quiser aprender de graça, ele vai aprender. Tudo que ele quiser aprender do Finanças Dominadas, ele vai conseguir aprender de algum lugar. Porém, desorganizado, né? Aquele negócio assim, um pouco daqui, um pouco dali. O curso, basicamente, a gente organiza o conhecimento que já está público. Eu acho que o primeiro ponto é, assim, realmente começar a estudar. Que, cara, é igual na medicina, você não vai fazer nada sem estudar. Às vezes chegava lá o interno para mim lá na UTI, né? E chegava assim, posso passar um acesso central? Aí eu perguntava, sabe, quais são as indicações de acesso central? Eu não sei. Como é que é a anatomia aqui? Não sei. Qual que é a contraindicação? Não sei. Então você não pode passar acesso central. Então, pelo menos você tem que saber o básico para eu te ensinar aqui. Então eu acho que é muito isso. Vai estudar. E obviamente, né, cara, lá vem o Mike falar desse troço chato de novo. Mas vai começar fazendo reserva de emergência. É o investimento mais importante, é o investimento que mais vai te trazer paz na vida. Hoje eu falei na minha palestra, cara, assim, a sensação que você tem quando você olha assim, pô, tem uma reserva e agora eu não preciso mais ficar puxando o saco de ninguém. Agora me oferece aquele plantão horrível, não sou obrigado a pegar. Isso é muito bom. Eu falei, ter milhões é bom, ter renda passiva é bom, mas acho que aquela sensação inicial que você tem de você montar a sua reserva, ela é indescritível. E principalmente para o cara recém-formado, porque hoje veio um menino ali que vai formar, ele falou para mim, cara, me dá um conselho, eu vou formar esse ano. Eu falei, faça residência. Boa. Invista na sua carreira. Cara, porque, velho, eu vejo a loucura. O pessoal, não, eu vou trabalhar aqui na UPA e eu vou juntando dinheiro e vou aposentar. Cara, faça residência, pelo amor de Deus, cara. Vai te abrir muitas portas, você vai ganhar melhor, você vai trabalhar com mais segurança, como especialista. Para te substituir vai ser mais difícil. Eu contei para ele hoje, só de nefrologia lá, tipo, uns 7 tipos de trabalho que eu tenho. Falei que se você for jornalista, não tem. Então invista nisso daqui. E como é que você vai fazer uma residência mais tranquila? Tendo uma reserva de emergência. Então você vai começar. Basicão, CDB de um bom banco, liquidez diária 100% CDI. Pronto, não precisa inventar moda. Eu acho que esse é o início para todo mundo. E claro, depois, quando você já tiver sua reserva, então você vai aprendendo outras coisas, você vai diversificando, mas no início é reserva, e principalmente para o médico, reserva para você fazer sua residência. Boa. Você tem alguma sugestão? Alguma sugestão não, né? Que como assessor você não pode nem dar. Alô, CVM. Fala qual é a boa aí. Pode dar sugestão. Mas o caminho que o médico deve seguir, né? Eu acho assim, o Marco falou perfeitamente. Assim, se você está iniciando, a reserva de emergência é essencial, né? A gente sabe hoje, por exemplo, o que seria uma boa indicação para se ganhar dinheiro? É longa, né, você trabalhar com, por exemplo, sou um pouquinho mais agressivo, pega um fundo imobiliário que está mais descontado, ações, etc. Mas se você não tem o skin in the game também, né, tipo, você não passou pelo skin in the game, ainda está muito cru no negócio, começa com uma reserva de emergência, isso é básico. E uma coisa que me chamou bastante atenção, conversando com os médicos recém-formados aqui, ou para formar, é que muitos deles falavam para mim assim, não, eu quero guardar, eu não quero começar gastando dinheiro, eu não quero comprar carro, não sei o que. Eu lembrei que você comentou disso, inclusive, acho que você também falou, né, Lang? E eu falei, nossa, eles estão mudando a cabeça. Isso é verdade. Eu vou falar, e agora, sem humildade aqui, que parte disso eu contribuí. Não, com certeza absoluta. Cara, há anos que eu venho fazendo esse trabalho e eu sempre bati nessa tecla. Eu chamava os médicos de dublê de rico. Então, era coisa assim, inclusive, é uma marca registrada que eu tenho no meu nome, dublê de rico. Cara, então, assim, eu sempre falei isso. E aí, hoje, o que me impressionou foi o seguinte, minha palestra estava cheia, achei super legal. Quando perguntaram quem era estudante de medicina, uma galera de estudante. Eu falei, cara, a galera tá... Na nossa época, nunca aprendemos isso, cara. Fomos aprendendo tomando porrada na vida depois, perdendo não sabia dinheiro. nada, perdendo dinheiro. Pô, os caras hoje, cara, estão no 5º ano e já estão olhando isso aqui, já estão interessados, já estão aprendendo. Cara, eu acho isso fantástico. E, de novo, foi um movimento que vários médicos, influenciadores criaram. E, puta, tenho orgulho de dizer, cara, que eu acho que fiz uma parte disso aí. E hoje, vendo a consciência dessa galera, eu acho que, pô, o serviço, o trabalho que a gente está fazendo está muito legal. Sim. Todo mundo fala criar reserva de emergência. Quanto é a reserva de emergência? Como que eu crio ela? Como eu começo? Boa. Vamos lá. Basicamente, assim, existem diversos conceitos, depende muito da área que você é, se você é um profissional liberal, se você tem filhos, se você tem compromissos maiores, mas existe uma regra meio geral que é assim, 6 meses dos seus custos fixos mensais em um investimento super seguro, com liquidez sem volatilidade, ou seja, que ele não oscile, né, que ele não fique caindo, que você, se você precisar sacar na sexta-feira à noite, você consegue sacar, e que, poxa, não seja um troço que daqui a pouco vai te dar um calote. Então, esse é o principal. E aí o pessoal às vezes fala, poxa, mas vou investir na reserva de emergência, mas ela não rende tanto. Bom,
agora isso não é verdade, né? Com o juro desse tanto, a reserva de emergência está dando pau, inclusive, em muita coisa. Mas vamos lá, num cenário mais normal de juros ali, poxa, a reserva de emergência não rende tanto. Eu falo, é seu investimento mais rentável. Primeiro que, cara, você vai dormir melhor, você vai estar tranquilo e, principalmente, ela vai evitar de você entrar em juros caros. Porque, por exemplo, se você quebrou seu carro, você não tem grana para arrumar, você precisou entrar num cheque especial, 10% ao mês na cabeça. Se você, poxa, tive um problema de saúde e tal, não sei o que, não consegui... vou passar no cartão de crédito, depois eu vejo a fatura. Cara, 20%, às vezes, dependendo de rotativo de cartão. Então, a sua reserva de emergência acaba que se torna o seu investimento mais rentável porque te livra de entrar nesse tipo de armadilha que vira uma bola de neve infinita depois. Legal. Perfeito. Já tem a sua, Sami? Já, com certeza. Senão não poderia... mas esse não podia nem tá falando aqui, esse né? é um raciocínio que parece meio óbvio quando a gente fala assim. Que nem outra coisa assim, ó, que fala... Cara, o que eu tenho que fazer primeiro para começar a investir? Aí eu sempre falo assim, primeiro você saber que você não pode gastar mais do que você ganha. Aí você fala, pô, mas isso é óbvio. Só que a maioria não faz isso. Exato. A maioria parcela no cartão de crédito, compra um negócio, ou seja, ele já está gastando mais do que ele tem agora, né? Via crédito. Aí se endivida, se alavanca e aí ele não vê o patrimônio dele crescendo, porque quem deu o crédito para ele que está ganhando aquela grana, né? O banco e tal. E ele acha que é normal, porque aí financia apartamento, igual eu fiz lá, financia em 30 anos. Agora eu sou dono de um apartamento. Não, agora você é ferrado. Agora o banco é uma dívida. Exato, agora você é refém por 30 anos do banco e você não pagar para ver se ele não toma de você, né? Então, são conceitos básicos, né, que o Michael fala muito, inclusive, mas que eu acho que é fundamental. Não gastar mais do que você ganha, fazer a tua reserva de emergência. E aí eu acho bem, assim, ó, de 3 a 12 meses, bota na média 6, que não tem erro, 6 meses do teu custo fixo, em um investimento pós-fixado, que é um CDB de liquidez diária, o Tesouro Selic, né? Tem características parecidas ali, mas que você não vai perder dinheiro, ele sempre vai te pagar o valor da Selic e você pode tirar a qualquer momento para uma emergência, né? E aí, a partir disso, você começa a diversificar nas classes de ativo. Mas como que eu faço isso, Sami? Vai estudar. Vai fazer o curso dele, vai ler livro, porque você só deve investir naquilo que você entende. Você entende como é que funciona a bolsa, empresas? Não, então não invista. Porque ela vai cair, você vai desesperar e você vai falar, cara, isso aqui não é para mim. Aí você pega trauma e perde a oportunidade de crescer nisso. Né? Uma coisa interessante que você falou, hoje na minha palestra foi exatamente essa frase que eu usei, né? Eu falei, como começar? Né? Coloquei lá, cara, como começar? Gastando menos do que você ganha. Boa. Eu só falei, cara, vivendo um degrau abaixo. Porque eu falei, porque as pessoas às vezes acreditam que existe mágica e que vai brotar dinheiro do nada, né, no mercado. Não, o dinheiro vem do seu trabalho. Então, cara, nenhum plano financeiro vai dar certo se você não gastar menos do que você ganha. Então, esse realmente é o principal. E uma coisa que você falou aqui interessante, né, as pessoas investirem naquilo que elas não sabem, né? E o conhecimento, ele é fundamental justamente para você entender aquilo e você não se desesperar. Mas eu até digo mais, eu digo pela minha carteira. Você olha a minha carteira lá, abre lá na XP, cara, só de fundos imobiliários e ações, 200% de CDI. Significa que eu sou um gênio das análises? Não, cara, eu sou um coitado, eu faço feijão com arroz. Mas o comportamento foi o que me trouxe até lá. Por quê? Cara, o comportamento correto na hora correta. Quantas vezes teve queda, eleições, Joesley Day, greve dos caminhoneiros, pandemia, não sei o quê. Cara, que eu olhava e falava, pô, se eu tivesse deixado na poupança, estava melhor. Só que eu voltava para os fundamentos e eu falava, não, peraí, tá certo. Na época da pandemia, qual foi meu racional? Começou a cair pra caramba. Talvez o meu erro foi de ter ido com muita sede ao pote lá no início das quedas e já comprado muito. E aí, por sorte, como assim, pô, a gente ganhava muito bem, eu era muito demandado, intensivista, nefrologista, eu tinha um cash flow muito grande. Então, eu consegui continuar investindo mesmo depois das quedas. Mas o meu racional era o seguinte, todo mundo vendendo, enlouquecido, porque todo mundo vai morrer. Mas todo mundo morrer, tanto faz se eu tenho ações, se eu não tenho. Cara, se o mundo acabar, tanto faz. Cara, se eu tiver dinheiro debaixo do colchão, vou morrer, não adiantou nada. Mas se eu saio vivo dessa, tem muita coisa barata para comprar. Teve uma característica muito interessante que os meus dividendos, eles triplicaram no ano pós-pandemia, porque eu fui comprando muita coisa barata. Na época, o fundo de shopping parou de pagar dividendo, caiu lá embaixo. Eu falei, cara, se uma hora esses shoppings voltarem a abrir, tá muito legal. E aí foi realmente. Então, eu sempre falo, cara, meu resultado não é de ser o melhor analista do mundo. Óbvio, eu evito fazer besteira, né? Não fico fazendo loucura. Mas é de ter o comportamento correto naqueles momentos. Eu vi amigo meu em época de eleição, época Bolsonaro e Haddad. Aí, não sei o que, pesquisa, o cara vendeu todas as ações dele. Eu falei, cara, você tá maluco, não faz isso. E, pô, depois aconteceu o que aconteceu. E eu vejo gente fazendo coisas, cara, e aí eu falo que o ser humano ele é meio irracional nas decisões financeiras. Última eleição,
né? Governo de esquerda, tal, aquela coisa toda, loucura. E aí eu escutei de um amigo meu que é médico também, que ele tem um family office, e ele falou, cara, um cliente meu, ele chegou aqui e falou assim, vende toda a minha posição e eu vou comprar salas comerciais para alugar. Se você está vendendo as empresas acreditando que a economia vai quebrar, cara, qual é o sentido de você comprar uma sala comercial, cara? Então, assim, são coisas extremamente irracionais. Mas, cara, é isso, é falta de conhecimento, falta de estudo ali, e falta também, de repente, de alguém para orientar aquilo para ele, né? Porque, putz, é muito complicado. E isso aí tem um fator psicológico interessante, né? Porque talvez ele ache que comprando um imóvel, como ele não vai piscar no ticker na bolsa, total, a cotação total. dele diária, Exato. ele está protegido ali, né? Total. Mas o fato é que tudo é economia real, né? Exato. E você falou um negócio muito legal, que é interessante, que para o médico eu acho isso fantástico, que é dividendo. Né? O que é o dividendo? Você tem uma empresa que ela atua e gera lucro, e aí uma parte desses lucros ela distribui para os seus acionistas através de dividendos. Né? Quando você compra uma ação, você vira sócio, num percentual, obviamente, das ações que você comprou daquela empresa. Então, você tem direito a receber os dividendos dela. Assim como os fundos imobiliários, que também você é dono de uma parte daquele imóvel, daquele grupo de imóveis, e aí eles pagam os rendimentos, que são feitos através dos aluguéis e tal, e eles te pagam isso. Então, assim, para o médico isso é fantástico, porque é a forma dele receber a renda passiva, que não depende do trabalho dele, não é para ele parar de trabalhar, tipo assim, eu vou me aposentar, o pessoal fala assim, eu quero me aposentar daqui a 10 anos. Tá, mas tu vai fazer o quê daqui a 10 anos? A gente escuta bastante. Cara, eu acho uma das maiores bizarrices, né? O movimento FIRE, né? Vou trabalhar um monte. Aí o cara fala, juntei 2 milhões, vou me aposentar. Vai acabar seu dinheiro, meu amigo. O cara quer aposentar com 40, vai viver até os 90. Cara, 1 milhão de coisas pode acontecer no Sim, exato. Não, eu tô lendo o livro do Naval Ravikant, Almanac. Muito bom, muito fantástico. bom. E ele tem a melhor definição que eu já escutei na vida de aposentadoria. Que ele fala assim, aposentadoria é o momento da tua vida quando você pode viver o presente sem ter que pensar no amanhã. Exato. Caraca, isso é muito forte, né? Tipo assim, hoje eu já tenho dinheiro suficiente para não me preocupar mais com o amanhã. Então hoje eu posso fazer o que eu bem quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. E inclui continuar trabalhando, ou trabalhar ainda mais. Porque você faz aquilo pelo presente, porque você gosta daquilo. Então, esse conceito é muito legal. Você só vai conseguir atingir isso, a liberdade financeira, e até geográfica, de tempo, e escolher o que você quer fazer, quando você tiver esse colchão que te pague, através do teu patrimônio, uma renda passiva que não dependa do teu trabalho. Né? Exato. Então, esse é um caminho legal. Significa que você deve começar a comprar tudo que é ação, fundo imobiliário? Não, tem que estudar para entender e aproveitar desse mercado como uma excelente oportunidade. Né? Um detalhe que eu acho interessante assim, não só apenas o médico, mas qualquer profissional não ser o refém do mês a mês. Né? Ah, aquele isso é. problema Putz, assim, é mesmo. Paycheck to paycheck, né? todo mês eu tenho que viver para pagar esse mês. Então, assim, eu acho que a reserva de emergência que você comentou até, ela serve para você aproveitar oportunidades. Exato. Né? Se for a pandemia que a gente tinha reserva de emergência, Pô, encheu com o certeza, bolso. Né? com certeza. Ninguém sabia o que ia acontecer, mas era fato, né? Gráfico, tudo ali indicava que era um ponto bom de compra. Mas eu sou um defensor muito grande quando você tem já uma reserva, você tem uma projeção, né, de você com o capital já de certa forma constituído, você sempre se proteger da inflação, principalmente no Brasil. Sim. O Brasil, assim, eu acho que não só no Brasil, você pega histórico, assim, isso que eu falo, assim, desde 1500, os Médici, lá para trás, a maior complicação que se teve foi inflação, né? Então, derrubou até reinados ali por conta de inflação. No Brasil não é diferente, onde a primeira coisa, se tem um problema, a primeira coisa que sobe é a inflação. Sim. A inflação sobe, o CDI tem que correr atrás, vai corrigir, etc. Então, isso é um ponto importante para a gente se proteger o capital. Né? Mas aí para quem já está mais constituído dentro do próprio portfólio. Né? É muito interessante. O negócio de dividendos, você sabe uma curiosidade? Quando eu comecei a investir, eu não focava em dividendos, porque eu pensava assim, cara, quero crescer meu patrimônio. Tanto é que eu não tinha quase nada de fundo imobiliário, investi em ações ali pensando mais no crescimento e tudo mais. Isso foi muito legal durante um tempo, foi bacana, me ajudou bastante ali. E aí, às vezes, eu até era aquele cara meio que, cara, esse dividendo não serve para nada, né? Descontado da cotação e tal. Só que aí, com o passar do tempo, você vai amadurecendo as ideias, né? E aí, para mim, começou a fazer mais sentido, até porque, para mim, a transição de carreira, eu ganhava muito bem como médico, trabalhando médico full-time. De repente, eu estou trabalhando com outra coisa e estou deixando de lado. Cara, eu preciso que meus investimentos me tragam uma renda. Por mais que eu não vá usar, mas que eu tenha essa segurança de dizer, cara, eu posso dedicar tempo aqui porque eu sei que tem algo ali me protegendo. E eu fui meio que migrando minha carteira, não migrando de vendendo, mas assim,
fui concentrando um pouco mais, né, em pagadoras de dividendos. E, cara, hoje eu acho uma delícia, né? Porque, assim, hoje eu costumo brincar que, pô, eu adoro ganhar dinheiro dormindo. E hoje, meus dividendos eles são o dobro do que eu ganho como médico hoje, eu ganho em dividendos. Então, isso, cara, é uma sensação muito boa. E aí, aquilo que a gente falou, de parar de trabalhar. Cara, se eu parar de trabalhar, eu morro, velho. Você tá louco. Cara, você virar um inútil não faz sentido, sabe? Então, o negócio, assim, realmente para a pessoa adoecer, é pensar em parar de trabalhar. Mas, cara, hoje... Pô, vim trabalhar aqui na palestra, vim palestrar, coisa que eu adoro ensinar, né? Uma quinta-feira à tarde aqui, pô, não tô lá no plantão lascado, né? Hoje não pude atender o consultório, como é que eu vou pagar as contas? E aí você falou, então você não viver de salário em salário e você realmente ter essa liberdade. E para mim hoje, talvez eu trabalhe até mais do que eu estava trabalhando antes, pô, mas eu trabalho de casa, entendeu? Criando conteúdo, atendendo meus alunos. Hospital eu vou, pô, na quinta e na sexta ali de manhã fazer um ambulatório para os residentes. Passo visita ali 6 dias na semana ali no Hospital Universitário de Sobrevista. E, cara, tá suave. Curto o que eu faço, tá bom para mim. E hoje, realmente, assim, não preciso mais ficar me matando de trabalhar. Isso é interessante. Só que também, tem que entender, não acontece da noite pro dia. Sim, e o pessoal também tem essa ilusão de que, cara, vou começar a investir, mas ano que vem tô ganhando dividendo. Não, são anos e anos e anos investindo para você chegar nesse patamar. É aquela velha pergunta, né? Se eu colocar 100 mil agora, quanto que eu tô ganhando? O pessoal fala assim, né, Thiago? Quanto é que tá rendendo lá na Redden lá? Quanto que tá rendendo? Quanto que se eu colocar tanto, eu vou ganhar quanto em um ano? Isso, Se colocar 1.000 em ações, quanto que eu ganho por mês? Difícil. Legal. E numa situação, vamos lá, já tenho minha reserva de emergência, já tô tranquilo aí, mas eu sou um pessimista e falo assim, quero colocar tudo em dólar. É uma estratégia, não é? Como que eu faria isso? Qual que é a opinião de vocês? Bom, eu tenho uma opinião, tá? Eu acho assim, imprescindível você ter moeda forte. Imprescindível você ter diminuição do seu risco Brasil. Então, cara, você precisa, sim, ter investimentos lá fora. Mas aquela loucura que eu vejo, às vezes, do pessoal, cara, tudo lá fora, assim, cara, você vive em real. Suas contas são em real. Você precisa ter liquidez em real. Às vezes, assim, pô, eu vou colocar tudo em dólar, mas eu moro aqui. E, cara, daqui a pouco eu preciso do dinheiro, é mais difícil de você resgatar e tal. Eu não acho uma boa estratégia. Até porque é o seguinte também, eu sou muito de diversificar. Eu acho que qualquer coisa que você falar 100% nisso, tá errado. Independentemente do que seja. Perfeito. Pô, S&P, excelente, historicamente excelente. Mas mesmo você colocar 100% no S&P, você tá errado. E aí eu costumo falar, a pessoa, pô, mas eu coloquei tudo em Bitcoin e deu certo. Você não foi um bom investidor, você foi um burro com sorte. Sim, exatamente. É igual você apostar todo o seu dinheiro na roleta e deu certo, ganhei. Você não foi um bom investidor, você foi um burro com sorte. E, pô, gosto de Bitcoin, tenho na carteira, cara, lucro bizarríssimo e tal, mas é uma pequena parte da minha carteira, né? Nunca eu arriscaria tudo em uma coisa só. Então, eu vejo por esse lado. E agora tá muito na moda o negócio de falar tudo lá fora, que o Brasil não presta. O Brasil tem bastante oportunidade, na minha opinião. E eu acho que se você vive em reais, você tem que ter uma boa parte, pelo menos 50%, acredito que você tem que ter aqui no Brasil. Eu acho interessante essa pergunta, a questão de dólar. Eu operei muito tempo dólar por conta de hedge agrícola, né? Então, o gráfico do dólar está impresso na minha cabeça, assim. Então, o que eu percebo? Um comportamento muito comum. O dólar subiu muito, tá tudo... agora é hora de investir em dólar. Não, o pessoal está perdendo dólar. Não entra agora. Exatamente. E assim, uma coisa que a gente olha muito internamente o Brasil, né? O Brasil, poxa, política está complicada, etc. Não, vou comprar dólar, vou aumentar muito minha exposição em dólar. Tem que ter proteção em moeda forte, óbvio, né? Diversificação. Mas a questão do dólar, assim, hoje o dólar, se você olhar ele vem levemente caindo. Por quê? Porque no mundo ele está caindo. Né? Então, a posição global ela é muito maior do que o problema interno do Brasil. E outra coisa, o investidor externo, ele olha o Brasil como um risco. Isso é fato, né? Mas ele sabe que o Brasil ele flerta com o abismo, mas ele não se joga, né? Então, ele vê, às vezes, oportunidades. Então, uma coisa que eu percebo no mercado é que fechamentos de semestre, por exemplo, você vê o dólar arrefece, bolsa sobe. Passou o fechamento de semestre, ele inverte. É fluxo de entrada e saída. A gente não tem grau de investimento, né? Entra e sai em qualquer momento. Então, acho que tem que ter proteção, mas não sair desesperado. Principalmente atrás de manada, assim. Não comprar na alta e vender na baixa, né? Cara, essa pergunta ela é muito interessante, inclusive esse comportamento. E quando eu aprendi isso, eu falei assim, cara, não é possível que isso é tão simples. Por que ninguém faz? É que nem perguntaram lá pro Warren Buffett, né? Assim, pô, isso que você fala aí é simples, por que ninguém... Aí ele falou, porque ninguém quer enriquecer devagar, né? Todo mundo quer enriquecer amanhã. Então, assim, qual que é o lance do negócio?
você não precisa ser um ou outro. Ah, não é ou bolsa ou renda fixa. Você pode ter os dois. Exato. E aí tem aquela famosa frase, né? De a diversificação é o último almoço grátis. Então, eu acho que você tem que ter tudo. E aí, se você monta aquela estratégia chamada Asset Allocation, que é você define um percentual que você quer ter em cada classe de ativo. E aí tem a classe investimentos internacionais, que eu acho super importante. Moeda forte. Se eu quero, vamos botar um exemplo aqui, 10% em bolsa. A bolsa despencou. Caiu 20%. Aí daqueles 10 viraram 8. É o momento de você comprar. Exato. Só que todo mundo tá desesperado, falando, cara, bolsa é horrível, Thiago, vende isso, pelo amor de Deus. Olha, perdi dinheiro, não sei o quê. E o inverso é proporcional. Tem lá, quer ter 2% em Bitcoin. Bitcoin disparou, virou 3% da posição. Aí tu liga, caraca, Thiago, tá vendo? Ganhei maior grana no Bitcoin, vamos comprar tudo disso. Aí o cara compra na alta. Segurar o cara. Essa estratégia, ela te obriga a comprar na baixa e não deixa você comprar na alta. Exato. Então, cara, isso é simples, é feijão com arroz. É uma planilha matemática básica, né? Cara, eu sempre falo o seguinte, para mim, investir se tornou uma coisa assim, completamente livre de subjetividade. Porque eu bato o olho na minha planilha e falo, cara, tá para trás isso aqui. Sim. É isso que eu vou colocar. E ponto. Então, eu abro lá o Home Broker, olho a minha planilha e falo, cara, ó, esse mês é mês de investir em ações Brasil. E aí você sempre está evitando isso aqui. É claro, a gente, né, depois de muitos anos de mercado, você começa, né, a ter algumas questões, você começa a aprender algumas coisas, mas no geral, se você fizer dessa forma que o Sam me falou, cara, é batata. Você sempre vai estar, de certa forma, comprando aquilo que está para trás e evitando de comprar aquilo que está na frente, e acho que é o melhor jeito de fazer. Eu, inclusive, assim, evito de vender aquilo que está subindo, tá? Eu gosto de dinheiro novo. Então, assim, eu vou aportando dinheiro novo. Já vendi algumas coisas? Óbvio, Bitcoin, por exemplo, cara, assim, porque o lucro estava tão absurdo que você começa a ficar desconfortável. Você começa a te dar dor de barriga. Cara, deixa eu realizar um pouco, pelo menos. Tirar o que eu coloquei. Para tirar só um pouquinho aqui para eu ficar mais tranquilo, né? E assim, já aconteceu também. Cara, eu peguei Magalu naquela época, que foi aquele absurdo e tal. Cara, minha carteira virou assim, já era assim, ó, Magalu lá em cima. Aí lá embaixo o VEG e depois vinha as outras. Então, cara, chegou um momento que eu falei, cara, pô, eu tô muito concentrado. Desdobrando. E aí exatamente. Aí o que eu comecei a fazer? Cara, por sorte, surgiu um negócio que eu precisava investir uma grana pesada. Eu comecei a tirar 20k por mês ali de Magalu, todo mês, durante um ano ali e tal. Eu fui tirar. Cara, quando caiu, eu falei, cara, tô já tranquilo. era. Exato. O Baster mesmo, que a gente citou no início, ele tem uma frase muito boa, que é pegar um livro inteiro e resumir em uma frase. Ele fala assim, ó, investir tem que ser muito fácil. Compre todo mês, não venda nunca, fim. Só isso. Exato. Porque o Baster, ele fala que você não deve vender nunca, em hipótese nenhuma. E é muito interessante essa filosofia dele. Porque ele fala assim, ó, você tem que aceitar que você é um idiota. E você nunca vai saber se, o que está acontecendo, que ele fala assim, mas eu vou vender porque perdeu os fundamentos daquela empresa. Aí ele fala, se na época lá de Brumadinho você ia vender Vale a R$8, aí ela chegou a 100. Então você não tem a capacidade de dizer, então não venda nunca. Na tua fórmula não pode vender. E aí faz bastante sentido, eu estou tentando seguir. Eu gosto também, cara. Hoje eu não vendo nada. Aí eu só vou comprando com... E aí os dividendos, a renda passiva ajuda no aporte, no rebalanceamento, né? Fora o dinheiro novo. Exatamente. Faz a bola de neve girar, né? Exatamente. E aí que tá, que o poder dos juros compostos, o exponencializador do negócio é o tempo. Então, o tempo é o fator fundamental. Por isso que tem que ter paciência. E aí eu vou até além. Eu acho até, Thiago, que o papel do assessor, de verdade, é o cara ajudar o cliente a fazer esse asset allocation. Com certeza. E é um papel simples. Que é assim, ó, o que nós vamos investir? Ó, tu tá para trás aqui no teu percentual em bolsa. Vamos comprar bolsa? Ó, Bitcoin esticou muito. Não vamos comprar agora não. Vamos segurar um pouquinho. Vamos reajustar aqui. Então, acho que é aí que está o grande segredo, né? Eu acho, Sam, assim, que não ideal, é necessário. Acho que é primordial que você faça o asset allocation. Mas acho que, além disso, você tem que fazer um educacional. Eu busco sempre explicar o porquê que eu estou fazendo uma alocação. Né? Porque, às vezes, você pega perfis de todos os formatos, né? Então, sai desde o agressivo, do falso agressivo, que é muito, né? O cara é na arrojado, alta, tá subindo, na alta é arrojado, na baixa vira tudo Na arrombado. hora de aí quem responder apanha ali é sou eu, fácil, né? né? Cara, mas é difícil mesmo. É muito difícil, só que assim, fazer o educacional, é fazer um compromisso. Se isso acontecer, vamos segurar, vamos manter. Eu estou numa ação boa, vamos segurar essa ação. Se ela cair, segura, vamos analisar o momento, como é que está o mercado, etc. E acho que assim, até puxando um gancho sobre a questão dos investidores que estão iniciando.
muitas vezes hoje se vende a questão de investir em day trade, coisas de muito risco. E às vezes o investidor ele nem conhece, ele já está falando de day trade. Você fala, cara, day trade é extremamente agressivo. Sim. E para você perder tudo, assim, você está alavancado, você levou pancada ali, acabou, você perdeu o seu dinheiro. E cara, dói. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu conheci médicos que se viciaram em day trade. Sim. E o cara perdeu tudo, daqui a pouco ele se recupera, ele volta, e daí começa a entrar naquela sequência de ganho, daqui a pouco perde tudo de novo. E essa semana, até por coincidência, eu conversei com uma mentorada minha que ela me contou que, assim, deixou o dinheiro para o marido cuidar, e ele começou a fazer trade até que perdeu tudo. Isso é triste demais, né? Ele vira um alcoólatra, né? Exato. Não, exato. É igual, aposta esportiva, né? Igual pôquer, pessoal. Cara, a bolsa ela é uma ferramenta, né? Você pode usar ela de uma forma ou de outra. E para quem quer gambling, né? Apostar, a bolsa é uma ferramenta excelente para isso. Então, esse que é o problema, né? Quando tem desinformação, a forma como você utiliza acaba virando uma arma, vamos dizer assim, que, cara, é o risco da ruína ali. E tem tantas histórias dessas, né? Várias. O cara arruinou a vida financeira dele porque se alavancou, fez uma operação que não entendia. Por isso que não dá para investir em coisa que você não entenda. Tem que estudar antes. Esse é o primeiro passo. Eu acho que assim, geralmente já se vem com essa ideia pré-concebida de eu quero ganhar rápido. Esse é o maior problema. Tipo assim, não, no mercado financeiro você tá ali para perenizar teu dinheiro, né? Tipo, você vai cuidar, mas você vai ganhar dinheiro no teu negócio, no teu trabalho, né? Ali que a rentabilidade vai ser expressiva. Mas eu acho que assim, dá para ter colocar o pezinho lá, conhecer. Eu conheço um médico aí que o cara é o rei do day trade. Ele nem é mais médico, ele só faz day trade. Virou a profissão dele, né? Profissão. Mas assim, eu acho que para iniciar, começa com o pezinho devagar na piscina, ali vai aumentando e bastante conhecimento, né? Bastante estudo. Sami, você, antes de tudo, é médico, você comentou, também é investidor e agora sócio da Reden. Você enxerga a Reden, você tem esse propósito da Reden ter esse papel educativo e mudar aos poucos a cabeça do médico, já que o foco é o público médico. Como você enxerga a Reden daqui 5, 10 anos, o papel dela na vida do médico? Cara, perfeito. E assim, e foi legal você falar isso, do papel educativo, tá? Porque assim como o Mike, eu também sou entusiasta da educação. Eu sou professor universitário e gosto de falar no podcast, palestra e tal. E aí, o que eu venho notando é assim, as pessoas elas entendem, você vai lá, ensina, ela aprende, mas ela fala assim, tá, mas e agora? Mas como é que eu faço isso na prática? Que botão eu aperto? Daí eu falei, cara, precisa ter uma ferramenta para que você auxilie na execução do negócio. Porque o cara aprende o racional, a teoria, mas na hora de executar é difícil. Que botão eu aperto? Aonde que eu clico para investir? Parece coisa sutil. E aí que eu acho que é o diferencial que entra a Reden. A gente conversou lá, a Reden é um grupo de sócios, empresários, e a gente falou assim, não faz sentido pensar no curto prazo. Aqui a gente vai ter uma visão de longo prazo, porque é muito fácil ganhar dinheiro no curto prazo, desalinhado com o interesse. Até quebra a confiança do cara. Aí tu acha um novo, porque sempre tem gente nova chegando no mercado. Só que o grande segredo aqui, que eu acho que é onde está o valor de verdade, é daqui a 10 anos ter um monte de médico junto, investindo da forma correta, que com esse papel educacional, que aí só o Thiago lá na ponta, cara, atendendo o cara dia a dia, vai poder ajudar ele, pegando na mão como um mentor mesmo, igual a gente faz no Educadoc, sabe? Complementando aquela jornada de conhecimento que ele tem, para que ele se mantenha no caminho, na jornada durante 10 anos, que aí a riqueza dele lá na frente vai fazer diferença. E aí, óbvio, como empresário aqui, o Michael sabe melhor do que ninguém, cara, o valor da tua empresa ela é medida a múltiplos, a valuation, vamos dizer assim, né? Não para ser muito técnico, mas assim, cara, se tu tem um valor sobre custódia, 1.000 clientes, cada um com, sei lá, com 2, 3 milhões, quanto que vale uma empresa dessa? E você só consegue transformar isso se você estiver alinhado com o interesse. Parece uma falácia, um jargão aqui, mas de fato isso faz a diferença. Só que para isso, muitas vezes, a gente tem que abrir mão do lucro do curto prazo. Que é assim, cara, eu vou indicar tesouro direto que eu não ganho nada. Ao invés de indicar um COI, por exemplo, que é um investimento que pode remunerar bem o assessor, mas não tão bom para o cliente, na maioria das vezes. Vou te dar um exemplo até na parte educacional ali, cara, da nossa empresa, essa questão de longo prazo. Cara, quando a gente começou, a gente contratou uma equipe de fora, antes da gente ter equipe interna e tal, para ajudar a gente no lançamento do produto e tal.
E aí os caras vinham com um negócio assim, não, você vai ser um médico rico e você vai ter vai ter dinheiro no banco, vai dar inveja nos outros. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, você não me conhece, você falar um negócio desse. E aí o que acontece? Aí o pessoal brigava comigo, os copywriters, pô, mas você é muito, você não promete nada. Cara, porque eu não vou enganar ninguém. Então aí o cara chega, o cara olhava lá um outro cara vendendo o curso. Puta, fique rico rápido, não sei o que, ganha aqui. Aí o cara olhava pra mim e viu, você tem que trabalhar, vagabundo, gastar menos do que você ganha, e o mercado financeiro vai ser pra você conservar e multiplicar seu capital no longo prazo. Pô, não tem nada de sexy nisso. Sim. Só que assim, então a gente realmente deixou lucro de curto prazo, só que, cara, o que aconteceu? A empresa foi criando cada vez mais confiança, a gente foi tendo cada vez mais alunos, a ponto da gente vender por 35 milhões em 2022. E, cara, se a gente fosse esses caras de ficar enganando para ganhar no curto prazo, teria ganho um dinheiro a mais no começo, mas isso não teria acontecido depois. Então, acho que esse pensamento de longo prazo é perfeito. Fantástico. Pessoal, a produção já avisou que a gente tá finalizando aqui, chegando no final. Sami, posso copiar o Roundcast? A gente quer falar, vamos fazer? Vamos. Só vou fazer um adendo. Eu vou pedir um só. Tá. Porque o Michael já topou voltar com a gente no Roundcast oficial. Já ficou público, e daí, hein, pessoal? Ó, o resto dos livros ele. ficam lá. Então, uma indicação. Um livro pro nosso ouvinte aqui sair daqui e ler para se tornar um investidor, um médico melhor, uma pessoa melhor, qualquer área da vida. Olha só, para mostrar que eu não tenho conflito de interesse, não vou indicar o meu livro, tá? Vou indicar o livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel. Para mim, excelente. O melhor livro que o investidor tem que ler, e é a Bíblia ali para você começar, e posso dizer que foi o livro com maior benefício por página lida que eu já li na minha vida. Eu concordo 100%. Nossa, eu ia falar 200. Né? Esse é unânime. Então, assim, leia Psicologia Financeira. E só fazer um disclaimer aqui. O nome parece meio, Psicologia Financeira. Cara, não é nada disso. É lindo de ler. É fluido. O Morgan Housel é um cara brilhante, né? Então, esse é o livro. Aí, como eu não posso repetir, eu vou dar outro, então. Que eu acho que esse tem muito valor, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Legal. Ajuda a construir a mentalidade de você entender o que é um ativo, o que é um passivo e a diferença de como você vai levando a vida. Complementa muito a psicologia financeira. É do Robert Kiyosaki. Eu li um livro há muito tempo, ele pode até estar um pouco defasado em algumas coisas, mas é um livro muito bom para quem quer conhecer um pouco o mercado mais, assim, tem um perfil mais agressivo de investimento, que se chama Como se tornar um operador investidor de sucesso. O nome é horrível, do Alexander Elder. Ele explica muito essa questão. Muito bom esse livro, assim, ele explica muito essa questão do investidor, que ele vira viciado, né? Ele faz um comparativo com o alcoólatra do AA. Ele visitou o AA justamente por causa disso, né? Para saber como funcionava, e é exatamente isso. Então é uma dica boa aí para quem quer entender um pouco mais o mercado de renda variável. Boa. E agora deixa o teu, Ricardo. Cara, Mais Esperto que o Diabo. Muito bom também. Foi um livro que eu li tão rápido que eu achei que eu não tinha entendido ele. Então tive que ler mais uma vez, degustar o livro. É um livro muito fácil de ler, mas ele ensina muito Napoleon Hill, né? Como você se posicionar ali naquelas situações. Então, recomendo também, é um livro fácil. Para quem quer começar, Psicologia Financeira também, bem fácil de ler. Eu demorei para ler por questões de tempo, mas era o livro que estava na minha mochila do plantão, então cada tempinho que tinha era um livro que eu lia também. Bom demais, excelente. Lendo esses livros aí, o cara já sai, já tá na frente, Já dá para ter uma boa bagagem, uma base para ele começar. Exato. E o livro do Michael a gente deixa para ele indicar no Roundcast. Isso. Tá bom, E aí, assim, posso deixar uma mensagem final? Manda ver. Cara, comece agora. Comece. Porque, como a gente falou, o tempo é o exponencializador do negócio. Não começa quando você começar a ganhar mais dinheiro, não. Porque agora não sobra nada. Hoje você começa com R$100. Com R$20 você compra tesouro direto, não é, Thiago? Perfeito. Então, assim, deixa de comer um McDonald's por mês aí e pega R$50 e investe. Porque você vai aprender com os erros e vai pagar barato no teu erro. Com certeza. E aí, isso é o que mais vai fazer diferença no longo prazo. Então comece agora, sem desculpas. Essa aí é a mensagem. Eu acho assim, aproveitando, quem quiser investir e ter um educacional também que vista com a gente na Redden. É verdade. Né? Como é que a Redden, @Redden Capital, né? Acha lá. Capital. Michael, como é que te acha na... @médico Michael. Michael é Michael, tá? E só para falar pro pessoal, sou eu quem respondo todo mundo lá, tá? Não tem ninguém no meu perfil, só tenho eu. E a pessoa fala, como é que você dá conta? Cara, eu adoro fazer isso. Então, assim, cara, eu fico o dia inteiro ajudando a galera, respondendo. Então, pode me chamar lá que você vai estar falando comigo, tá? Cara, e siga o Michael mesmo, siga mesmo. Ele é um dos primeiros que aparece lá nos meus stories. Eu não perco um. Não é porque ele tá aqui do meu lado, não. Mas de fato...
pô, até eu que tenho, vou dizer assim, um pouquinho mais de experiência no mercado financeiro, como me ajuda a seguir gente e, cara, isso te inspira. Então é muito importante você seguir as pessoas certas. Então sigam o Michael, que com certeza vai te agregar muito. E o Sam é tão fã que quando eu falei que eu tava num grupo de WhatsApp que tinha Michael, Tio Uli, ele falou, cara, me coloca nesse grupo, por favor. Ele bota aí. Me bota esse negócio aqui. Pessoal, Mas fantástico. vamos ficando por aqui. Show. Muito obrigado por acompanhar a gente até o final. Ano que vem, quem não veio no Doc Soul, venha. É um evento sensacional. Fantástico. Só convidado de peso. A gente grava ao vivo aqui. Hoje tivemos já Rubem Martins, daqui a pouco o Paulo Musi vai subir. Tivemos Drauzio Varela, Thiago Madureira, Michael, Gustavo Lense. Só convidado grande. Então, ano que vem vai ser ainda melhor. Não percam. Sigam a gente lá. Isso, Doc siga Soul Brasil. Doc Solution, Doc Soul, que é o evento, e a Doc Solution, que é o ecossistema, do qual a Reden faz parte, o Educadoc faz parte, o Roundcast faz parte. Lá você vai ser muito bem servido para que esse ecossistema te abrace e te estruture para que você possa se dedicar a fazer o que você é bom, que é ser médico. Não é isso, Ricardo? Valeu, gente. Boa. Show? Ficamos por aqui. Maravilha. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.